Olá, olá, sejam bem-vindos a mais um programa, podcast no YouTube, que nós estamos em várias plataformas, por dentro de nós, onde nós falamos de cuidado, ciência e essência feminina. Então aproveita esse momento para começar a nos seguir, se inscrever, ativar os sininhos, curtir, compartilhar e comentar, porque você vai facilitar, favorecer que esse conteúdo chegue a cada vez mais pessoas e pode ter certeza que você vai ajudar muita gente. Muito obrigada pela sua audiência e sejam bem-vindos. Hoje, nossa convidada é uma fisioterapeuta pélvica, que eu costumo denominar personal trainer da Preciosa. Seja bem-vinda, Priscila Miranda. Muito obrigada, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui falando de um assunto que eu amo e eu falo que eu sou muito abençoada porque eu tive a oportunidade de, com o meu trabalho, ajudar outras pessoas, né? Tem pessoas que vêm e falam que preciso achar o propósito, ajudar o mundo, transformar o mundo, e eu falo que eu consegui tudo isso e ainda recebo para isso. Então eu falo que assim, eu sou muito abençoada e eu gosto demais, amo demais o que eu faço. Adoro cada transformação que a gente faz ali dentro daquele consultório. Eu sempre gosto desse tópico que você falou, porque eu acho que todo mundo transforma a vida das pessoas. Nós da área da saúde temos muita facilidade, né, para perceber isso, e as pessoas também têm facilidade para perceber, você traz, você salva vidas e tal, mas na verdade eu acho que todo mundo transforma. Se todo mundo tivesse consciência da transformação que pode ter na vida das pessoas durante as atitudes, os atos simples do seu cotidiano, nossa, com certeza o mundo seria muito melhor. Com certeza. Priscila, ela atende conosco lá na COIA, então nós temos uma fisioterapeuta pélvica lá, e eu acho esse trabalho muito importante. Por que que eu decidi ter uma fisioterapeuta pélvica na clínica? Porque é difícil indicar um serviço, né? Eu sempre tenho dificuldade, porque quando eu recomendo alguém, eu acredito que as pessoas que pedem essa recomendação pensam que a minha recomendação ela vai incluir o mesmo tipo de cuidado, o mesmo tipo de atendimento, o mesmo tipo de visão que eu tenho. Então, ter uma pessoa mais próxima, ter uma pessoa que eu conheço o trabalho, que eu sei que é uma profissional competente, que é uma pessoa que tem um olhar diferenciado, me deixa mais tranquila para indicar essa profissional para vocês. Então, eu fico muito feliz em ter você no nosso quadro lá, podemos contar com você para o tratamento das nossas pacientes. E eu sempre que eu penso assim nas pacientes que nós já tratamos, eu fico muito feliz, né? Às vezes a gente fala, nossa, a fulana tá ótima, nossa, a ciclana namorou, nossa, a beltrana se tocou, nossa, a ciclana, nossa, ela fez isso. É muito gostoso, né? A gente fica muito satisfeita. E tem gente que realmente tem uma história difícil, né? Uma história que nos exige, né, que nos desafia, e a gente conversa, troca ideia, fala, então vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, não, vamos fazer um exame, você me ajuda com isso, e é muito legal, assim, que a gente consegue chegar mais longe, né, aquela coisa de ter uma equipe multi faz com que nós possamos ir mais longe. Com certeza. E isso é engraçado, esse ponto, porque às vezes na correria do dia a dia a gente não consegue se encontrar e aí a gente conversa por foto, né? E eu falei que agora meu celular, ele é proibido, ele é proibido para menores, porque agora eu nem posso mais abrir o celular, porque é tanta fotinha e a paciente passa um tempo, ela começa a ver a evolução dela e ela quer mostrar, ela fala, olha como melhorou, olha como agora elas mandam vídeo, conseguindo fazer os exercícios, conseguindo ver essas transformações. Então isso é muito interessante, é muito legal porque a gente consegue acompanhar, é como se a gente passasse a fazer parte da vida de cada uma dessas pessoas que passam ali no consultório conosco. É muito gratificante. Sim, eu falo disso também porque às vezes as pessoas pensam, eu sou só mais uma aqui no seu consultório, Não, né? Mas na maior parte das vezes não são só mais uma, e nós lembramos de vocês fora do horário de trabalho. Às vezes eu falo, nossa, será como é que tá a fulana? Será que ela tá bem? Será como é que tá a família e tal? Algumas marcam mais, né? Mas é muito interessante como vocês são realmente importantes para nós. São preciosas para nós em todos os sentidos. Preciosíssimas. Então, é muito... Você vê que a gente conversando, a gente fica empolgada, né? E isso é uma coisa que eu sempre friso, que é importante para nós na COIA, né? Às vezes os pacientes falam, nossa, sua equipe é muito legal, sua equipe é muito alinhada, né? E
eu falo que a principal coisa pra mim, pra estar lá, continuar conosco, é ser apaixonada pelas preciosas. Então, as meninas entram, elas acham estranho, falam, nossa, nunca pensei nisso, não sabia que existia, ou já até fizeram, vários já tinham feito ninfo, inclusive. Eu acho até engraçado, quando a gente foi fazer conta, tinha um monte delas que já tinha feito, às vezes estavam satisfeitas, às vezes não. Mas já se incomodavam com a Preciosa e foram parar lá, né? Então é muito legal ter isso já tocado a pessoa, ter esse propósito, saber como isso realmente transforma a vida de cada uma, né? Muito gostoso. Demais. E agora a gente vai falar sobre musculatura de assoalho pélvico, falar sobre como essa estrutura impacta na vida das mulheres. Para começar, musculatura do assoalho pélvico existe? Porque a maioria das pessoas ignora a existência da musculatura do assoalho pélvico. Explica pra gente um pouquinho o que é essa musculatura e como ela funciona. Existe. E às vezes você pode encontrar por aí com a sigla de MAP, que é músculos do assoalho pélvico. Às vezes você pode ler alguma reportagem, algum blog, alguma coisa e você vai encontrar MAP. Esses músculos, a gente fala músculos porque são vários pequenos músculos que se juntam em uma espécie de símbolo do infinito, em uma espécie de 8. E eles envolvem a entrada ali do ânus, da vagina, da uretra e também as bordas laterais do nosso clitóris. Então, só pela posição que esses músculos têm, a gente já pode pensar que eles têm uma ação na evacuação, na micção, nas paredes, naquela sensação de apertamento das paredes da vagina e também no nosso prazer, no nosso orgasmo. Área nobre. Área nobre. Eu costumo dizer que a gente é uma Ferrari, né? Porque quando a gente vai pensar no clitóris, ele tem ali em torno de 8.000 terminações nervosas totalmente desenhadas e prontas para nos dar prazer. Então, a gente tem uma Ferrari, mas que muitas vezes a gente não sabe usar. Ah, mas e essa musculatura? Como é que é o funcionamento dessa musculatura? Por esses músculos terem essa formação parecida com 8, envolvendo todas essas entradas, né? Ou saídas, porque na verdade a função é sair, a gente pode pensar que ele forma uma espécie de anel que vai fechar e vedar isso. Então, quando eu estou pensando em micção, né? A nossa bexiga vai se enchendo e quanto mais ela enche, mais peso ela faz sobre esses músculos. Porque se nós formos pensar pela posição desse músculo, vamos imaginar uma caixa, né? Em que as paredes laterais dessa caixa é a nossa barriga, a nossa cintura e as nossas costas. O topo dessa caixa ali é o nosso diafragma. E a parte de baixo dessa caixa, né, o assoalho dessa caixa é o nosso assoalho pélvico, os músculos do assoalho pélvico. Portanto, todo o peso que tiver dentro dessa caixa, ele vai recair sobre esses músculos. Então, os músculos por si só, eles foram desenhados, eles foram projetados para sustentação de peso. Além disso, eles têm a função de fechar estas entradas, impedindo a passagem no momento inoportuno de fezes, de urina, né? Então, quando eu tenho esses músculos fracos, o que eu posso pensar? Eu vou ter uma incontinência. Ela pode ser uma incontinência urinária, uma incontinência fecal ou as duas. Pensando que, o que acontece primeiro? No caso de uma frouxidão desses músculos e disso acontecer, sempre vou ter primeiro uma incontinência urinária que uma incontinência fecal, graças a Deus, né? Oremos. Porque se for para passar vergonha na rua, é melhor vergonha com o número 1 do que com o número 2. Então, esses músculos, eles têm dupla finalidade. E, na verdade, agora, depois que a gente começou a entender sobre o prazer feminino, a gente entende que ele tem até uma tripla finalidade, porque ele nos dá continência urinária, continência fecal e também prazer. Muito legal. É uma musculatura muito nobre. Sim. Em relação a essa musculatura, eu costumo começar assim de uma forma mais simples, falando da bacia, né? Então, se você tem a bacia, todo mundo conhece como bacia. Então, a base da bacia, o fundo da bacia, é a musculatura do assoalho pélvico. Então, ela vai ali, gravitacionalmente, ela vai suportar todo o peso. Então, isso é importante. E essa descrição que você fez da caixa, ela é o core. Então, eu acho interessante a gente falar
falar isso, porque às vezes a gente fala, vamos malhar o core, musculatura do core. É importante deixar claro que essa musculatura, ela faz parte do core. E treinar o core ajuda na continência, ajuda na estruturação da musculatura do assoalho pélvico. Então, antigamente, as pessoas falavam que as mulheres malhavam as pernas e os homens malhavam os braços, né? Depois começou o movimento de malhar abdômen. Não, vamos malhar abdômen também. A mulher malha abdômen e perna, o homem malhava braço e abdômen. E aí, a gente foi percebendo que malhar abdômen não era possível sem malhar lombar, porque ia ficar descompensado. Então, começou a malhar a lombar. Aí depois, aprendeu-se que precisava malhar tudo, todo mundo. Então, malhava abdômen, lombar, musculatura de pernas e braços, todo mundo. E precisamos ajustar essa caixa, né? Que é o core. Então, sem o core, não tem como fazer nada do esqueleto funcionar bem. Tudo é muito conectado no corpo, né? Isso é muito interessante. Então, precisa ficar claro que a musculatura do assoalho pélvico tem uma função importante, tanto na continência, na gestação, né? Na menopausa, no prazer. Todos esses movimentos durante a vida, eles vão fazendo muita diferença. E, inclusive, assim, em relação à gestação, parto, pós-parto, a gente recomenda que você tenha um contato com a fisioterapia pélvica mesmo antes e mesmo se o seu parto for cesariano, né? Se você for fazer uma cirurgia e não um parto normal. Por quê? A desestruturação ali acontece por causa do sobrepeso da gestação e não somente por causa do parto em si. Né? Então, fatores de incontinência, fatores de risco, não são apenas o parto, mas envolve também a própria gestação, excesso de peso, né? Obesidade, a pessoa que pega muito peso. Na gestação, né? Ganho de peso muito rápido, sem tempo da musculatura se de todo jeito é muito rápido, né? Não tem como não ser tão rápido. 9 meses é rápido. Um ponto muito importante que você falou sobre essa musculatura, ela fazer parte do core, isso é bastante interessante a gente analisar, porque muitas mulheres chegam para mim falando assim, eu faço pilates, então o pilates já me ajuda. Sim. Uma coisa que a gente precisa deixar bem claro é que assim, nós temos ali um complexo, a gente chama isso de complexo lombopélvico. Por quê? Porque é o complexo da lombar junto com a pelve. Eu tenho ali os músculos abdominais, eu tenho os músculos do assoalho pélvico e eu tenho os rotadores, os extensores e rotadores externos do quadril, que é o nosso bumbum. E todos eles trabalham em sinergia, né? Eles estão trabalhando juntos. Só que se eu pensar nos músculos do assoalho pélvico, eles são músculos bem pequenos. Eu vou ter ali músculos com uma extensão muito pequena. Se eu pensar nos abdominais, se eu pensar nos glúteos, todos são músculos muito maiores. Os adutores das pernas. Então, quando eu penso nesses músculos, por eles serem maiores e mais fortes, geralmente eles entram em ação primeiro. Então, quando a gente vai avaliar as pacientes, eu vou dizer para você que ali 70% delas, elas vão ter uma disfunção muscular. O que é isso? Vamos falar de uma forma mais simplificada. Os músculos maiores entram primeiro do que os pequenos. Então, elas tentam fazer continência, né? Principalmente quando elas estão naquela fase ali de tossir, dar uma gargalhada, pegar um pezinho e ter o escape de xixi na calcinha, elas começam a fazer o quê? Elas começam a fechar as próprias pernas. Já viu que às vezes a pessoa tá rindo demais, ela cruza a perna, ela faz até assim. Porque é uma tentativa de aumentar essa continência, mas elas tentam aumentar a continência contraindo a barriga, contraindo a parte interna das coxas, contraindo os glúteos e os músculos do assoalho pélvico, que são os músculos que deveriam ser contraídos para fazer a função, eles são inibidos pela ação desses outros que são maiores. E aí, nesse momento, a gente começa a ver o desenvolvimento de uma incontinência, não só pela fraqueza muscular, mas principalmente pela falta de função daquela musculatura que é o responsável por aquele movimento. Então, às vezes elas entram na internet e aí elas encontram exercícios, elas encontram cursos de pompoarismo,
né? E aí elas resolvem fazer aquilo e aí elas chegam pra gente piores do que estavam antes. E relatando, eu até fiz, mas depois que eu fiz eu fiquei pior. E desacreditam, né, E do processo. desacreditam do processo, com certeza. Então eu falo que assim, às vezes a gente precisa tomar um pouco de cuidado, porque tem algumas coisas que são colocadas na internet que ao invés de ajudar, elas podem ser até um desserviço. Porque aquilo que poderia ser bom não é explicado o que e nem como fazer, né? E a pessoa faz da forma como ela entende, não é culpa dela. E acaba piorando ao invés de melhorar. Isso é uma coisa que eu sempre coloco. Quando eu recomendo a físio, no geral eu recomendo quase sempre. Às vezes eu falo, não, deixa para uma próxima, mas no geral eu acho que todo mundo merece fazer pelo menos uma avaliação. Por quê? Porque nós temos uma dificuldade de propriocepção. O que significa isso? Entender que existe aquele músculo e que aquele músculo está naquele lugar. Então, muitas vezes, eu falo para a paciente, aperta, solta, e ela não consegue responder, porque ela não tem consciência que existe aquela musculatura, que aquela musculatura está naquele lugar e como ela trabalha. Então, se eu falo para você, levanta a mão, todo mundo vai saber levantar a mão. Agora eu falo aperta, ela aperta todos os músculos ou não aperta nenhum e não consegue fazer a atividade, simplesmente porque ela não consegue acessar aquela musculatura. E é aí que esses casos da internet são os piores, né? Porque ela fica tentando fazer, mas exercitando outra musculatura ou fazendo uma atividade diferente da que foi proposta, né? E aí faz a fadiga muscular. Exatamente. Então, isso eu acho, assim, temerário. Quando elas falam, mas é muito chato fazer fisioterapia, eu falo, não deve ser das melhores coisas, não, né, da sua vida, mas você gosta de malhar? Se você gosta de malhar, talvez não seja tão ruim. Mas se você não gosta, você precisa mesmo assim. Então, toda a musculatura precisa ser trabalhada e você precisa saber trabalhá-la. Então, eu atendo muitas pacientes assim que já têm uma vida de atividade física bem estabelecida. Eu falo, você malha com personal? Algumas sim, outras não. Você fala, não, eu já sei, doutora. Eu falo, então você vai aprender a malhar a musculatura de assoalho pélvico e aí você vai malhar sozinha. Porque o objetivo não é ter sempre ali aquela paciente para ficar malhando o assoalho pélvico, mas que ela entenda o movimento que ela precisa fazer e que ela faça isso com frequência na vida. Então, não é a fisioterapeuta que vai fazer o seu papel de malhar a sua musculatura, ela vai te orientar. Por isso eu acho muito legal essa comparação com o personal. Eu acho que ela funciona super bem e facilita muito para entender mesmo. Então, precisa olhar com carinho para essa musculatura, porque ela tem um papel importante, inclusive em postura, dor lombar, né? Inclusive, esse foi um dos motivos que me fez cair na fisioterapia pélvica. Eu me formei em 2000, né? E desde então eu trabalho com reabilitação de coluna. Só que eu percebia que os pacientes que tinham esses problemas de coluna, eles melhoravam, eles ficavam bem, mas sempre tinham mas. Às vezes tinha uma outra crise, às vezes tinha outras queixas, às vezes eles ficavam com vergonha de contar, né? Chegava no consultório e ficavam com vergonha de contar, e aí eu falo eles porque aí afeta tanto homens quanto mulheres, né? E eu sempre atendi homens e mulheres no consultório, nessa questão de coluna. E aí eu comecei a procurar, comecei a estudar, comecei a entender. A gente sabe que foi pouco tempo, de pouco tempo pra cá, que essa história e essa correlação do assoalho pélvico foi descrita, foi estudada, foi desenvolvida. Sim. Pausa. Não, pode continuação, depois você esquece. Então, com isso, eu comecei a perceber essa correlação, né? Você começa a perguntar e você começa a entender quais são as queixas que são mais comuns, né? E eu comecei a falar, olha, todo mundo não, mas a maioria tem a queixa de incontinência, tem uma queixa de espirrou e pingou xixi. Aí eu fui estudar mais sobre menopausa, né? Sobre entender todo o processo de envelhecimento, o processo de evolução. E foi quando eu cheguei na fisioterapia pélvica. Eu falei, poxa, quem trabalha com coluna tem que ter um olhar para essa questão da fisioterapia pélvica. E aí eu comecei a estudar, achei assim, sensacional, adorei, me apaixonei pela área e hoje eu ainda faço as duas coisas, mas assim, muito mais a fisioterapia pélvica do que a de coluna mesmo, eu foquei bem nisso, porque justamente pelo que a gente falou no início, as transformações são incríveis e a sensação de você ter uma pessoa que chega no seu consultório,
que não tem mais coragem de ir a um restaurante, que não sai de casa para ir ao supermercado porque nunca sabe se vai ter um banheiro, se vai ter um episódio de um escape importante, uma pessoa que muito jovem já está usando fraldas, ou uma pessoa que não consegue mais ter relação com o parceiro porque sente dor, né, que é um outro tema que eu acho que a gente tem que falar um pouco mais para frente. Ela chegar para você e falar assim, agora eu consigo voltar a ter uma vida social, agora eu não passo mais vergonha, agora eu consegui voltar a ter relações com meu parceiro, agora eu voltei a ter uma vida satisfatória e feliz. Então isso é surreal, assim. Sim, em relação a essas coisas de limitação, eu acho que o mais grave é quando a pessoa para de frequentar a religião, né? Às vezes ela ia à missa, às vezes ela ia ao culto, ia a alguma, né? Mas ela para de ir porque ela tem medo de fazer xixi na roupa. Gente, isso é gravíssimo, né? Meu Deus, que loucura, né? Antigamente era coisa de ir ao banco, você não pode ir ao banco. Agora ninguém vai ao banco mais. Mas eu acho que a vozinha lá parou de ir à missa, não quer mais ir à missa. Qual que é o objetivo da vozinha parar de ir à missa? A vozinha foi à missa todos os dias da vida durante 75 anos. Aí ela parou de ir à missa. Por quê? A vozinha perdeu a fé. Não, ela vai vestir na roupa, ela não aguenta mais, né? Não, e isso é tão constrangedor, assim. Eu já tive paciente que parou de ir na casa dos filhos. Eu tive uma que era professora e ela espirrava, ou quando os alunos faziam alguma graça e ela ria muito, ela fazia xixi perna abaixo. E os alunos viam. E ela era constrangida, né? Ela era humilhada na frente dos alunos. Então, assim, o impacto social dessa evolução, dessa incontinência urinária, ele é muito ruim. E só para pontuar o que eu ia falar, desculpa ter te cortado, em relação a como isso é uma novidade, né? A ciência, ela é muito dinâmica, né? Então, o tempo todo está aparecendo novidades, a gente vai estudando coisas e vai aprendendo e vai descobrindo que o que a gente sabia não era bem assim, ou tem mais coisa em relação àquilo. E essa questão do assoalho pélvico, né? Da síndrome genitorinária da menopausa, essas questões de incontinência, de como evitar, postergar as distopias, as quedas de bexiga, de útero, é muito recente. Eu recebo muitas pacientes que chegam muito chateadas. Doutora, mas meu médico nunca me falou isso, ninguém nunca me explicou, ninguém me advertiu, ninguém me ajudou. Por que eu cheguei nessa idade desse jeito? Tá muito sofrido, assim. Eu entendo que está muito sofrido, eu percebo e tem razão, né? A indignação delas, mas o conhecimento, ele simplesmente não existia. Então, a gente não tem condição de culpar a falta da distribuição desse conhecimento, uma vez que ele não existia, né? Então, meninas, acalmem seus corações. Graças a Deus que o conhecimento chegou até nós nesse momento que nós estamos aqui. Vivi para ver, né? Vivi para ver esse momento e fico muito feliz mesmo de participar dessa revolução da medicina ginecológica, né? Eu falo que hoje eu trabalho com praticamente tudo de novidade. O que eu trabalho hoje, praticamente nada eu estudei na minha residência, assim, a base, claro, né? Mas vários detalhes são coisas que eu tive que estudar tudo de novo, estudar diferente, ressignificar, pensar a respeito. Essa semana mesmo, o FDA mudou a opinião de um órgão super, né, bem reconhecido. Falou, não, a gente entendeu errado isso aqui, já tem mais trabalhos e vamos nos posicionar diferente. Então, essa humildade da ciência é muito legal. Então, vamos juntos construir esse conhecimento. E essa mudança do posicionamento do FDA, eu acho que ele trouxe pra gente, claro, uma grande evolução, mas ele trouxe pra gente, eu acho que uma reflexão até mais profunda. Porque quando você entende que a terapia, ela previne, ele trouxe para nós, de uma forma muito mais avivada e muito mais clara, o conceito de prevenção. Né? Eu sei que vai acontecer, eu sei que os sintomas vão surgir, então eu preciso intervir antes que eles se estabeleçam. Então, ele traz pra gente a necessidade da prevenção, a necessidade de uma ação preventiva, né? Que antes a gente tinha uma medicina muito focada no curativo.
né? Ah, tá com sintoma, vamos lá tratar esse sintoma, tá com problema, vamos lá tratar esse problema. Essa mudança de posicionamento, ela nos traz esse posicionamento da prevenção. A fisioterapia pélvica, ela tem um papel importantíssimo nisso. Porque se eu sei que com o passar do tempo, a gente tem uma curva, né? Que a gente brinca ali que com os 20 anos a gente tá com cheirinho de colágeno, né? Colágeno tá lá bombando. E depois que a gente passa dos 30, né? O corpo ele se estabiliza e depois a gente começa a ter ali nos 35, a gente começa a ter uma descida dessa curva que tava ali. Uma curva estabilizada, ela começa a ter uma queda. A gente começa a ter uma perda de massa muscular, né? Uma troca de massa muscular por tecido gorduroso. Isso é normal, isso faz parte do processo de envelhecimento. Eu brinco que se você é humano, você vai ter isso. E a outra opção é pior, né? Se você não tiver isso, é porque você já morreu. Todos nós vamos passar por isso. E se a gente sabe o que vai acontecer, aonde essa queda de massa muscular vai nos levar, por que não prevenir? Então, daí a importância de se ter uma rotina de atividade física e uma rotina de treinamento dos músculos do assoalho pélvico. Aí é como você falou, as pacientes, elas perguntam, é chato, né? Tá, você gosta de tomar remédio? Acho que ninguém gosta de tomar remédio. Mas todo mundo precisa tomar remédio de vez em quando. Então, eu brinco que falo assim, olha, começa o processo encarando isso como remédio. O remédio que vai livrar você da incontinência urinária. O remédio que vai livrar você dos flatos vaginais, que são aqueles barulhos parecidos com pum, sabe? Na hora H. Então, vai livrar você das dores. Então, se eu sei que existe esse medicamento, né, esse remédio, eu começo encarando isso como remédio. E dentro do da fisioterapia pélvica, eu comecei a desenvolver uma espécie de gamificação para transformar esse momento, que sim é chato, em algo mais legal, algo mais personalizado, porque dentro quando elas entram no programa, eu faço uma personalização, eu entendo quais são as demandas, eu entendo como é a rotina diária dela, eu entendo como que ela faz a atividade física dela, qual que é o espaço que ela tem, e eu dou um jeito de introduzir esse trabalho da fisioterapia pélvica na rotina dela. Então, ela consegue colocar aquele treinamento que ela precisa fazer dentro do dia a dia dela, de modo que isso vai impactar muito pouco nessa rotina dela. Isso vai passar a fazer parte da vida diária dela. Quanto tempo, mais ou menos, dura esse treinamento? Treinamento diário na rotina diário, dela? Uhum. Então, a gente tem uma progressão, né? A gente passa pela fase inicial, intermediária e avançada. Então, quando ela inicia, ela vai ter que dispor ali de 10 a 15 minutos no dia. E quando ela chegar lá no fim, 20 a 25 minutos diários de treinamento. E aí, porque assim, quando eu falo de 20 a 25, eu tô falando daquela mulher que ela quer passar do treinamento do assoalho pélvico para o pompoarismo. Porque são coisas completamente diferentes, né? Só pra gente entender um pouquinho, o pompoarismo são manobras que você aprende a fazer para você melhorar e aumentar o prazer, tanto seu quanto do parceiro. Então, só por isso, já dá pra gente entender que são manobras que você vai utilizar no momento da relação sexual. Mas vamos falar, assim, de uma paciente que não quer ser 15 minutos. A alterofilista da freguesia. 15 minutos diários já são suficientes. Porque eu acho importante a gente colocar isso, né? Elas já ficam assim, não, mais uma atividade, mais uma coisa pra eu fazer, né? Aquela paciente disciplinadinha, que ela faz do jeito que tem que ser, com 10 minutos ela consegue fazer. 10 minutos eu achei melhor, gente. Eu falo 15 porque assim, a pessoa ela tem que fazer um intervalo entre um exercício e o outro. O intervalo são 30 segundos. Aí ela pega o celular, ela rola o feed da rede social. Então aquele intervalo que era de 30 segundos já pulou para 2 minutos. Não, aí virou meia hora. Agora a pessoa disciplinada, se ela faz da forma como tem que ser, como é prescrito ali, com 10 minutos ela faz. Todos os dias. Quando ela passa para o período de manutenção, ela vai fazer dia sim, dia não.
Já ficou bem aceitável, né? Super, super acessível, né? Porque isso, gente, a gente tem que pensar que é o mesmo processo da atividade física de qualquer outro grupo muscular. A gente treina a perna todos os dias? Não, a gente tem que ter um intervalo de descanso, né? E eu tô falando de um grupo muscular pequeno que fadiga muito rápido. Então, esse grupo muscular, eu preciso de intervalo. Então, se ela tá fazendo, por exemplo, com peso, que aí quando a gente passa por uma fase mais avançada, eu tenho os pesos, a gente usa peso, eu falo para ela fazer dia sim, dia não. Ah, não, Priscila, eu não tô fazendo com peso, eu tô fazendo... Faz todos os dias. Então, isso depende muito da paciente, porque quando eu percebo que é aquela meio enrolona, eu peço para ela fazer todos os dias. Eu pego o treino dela, eu divido ele em metade de manhã, metade à noite. Não, você vai ter que fazer 2 vezes por dia, metade de manhã, metade à noite. Por quê? Porque quando eu faço isso, eu garanto que em algum momento do dia ela vai fazer. Então, tudo isso, isso faz parte dessa personalização que a gente estava conversando, sabe? Então, o primeiro processo ali dentro do consultório, quando ela chega para conversar comigo, é eu conhecer essa mulher e eu entender como que é o funcionamento dessa mulher. Até por isso mesmo, eu fui fazer outros cursos além da fisioterapia, né? Eu fui entender um pouco de análise comportamental, eu fui entender um pouco de psicologia, eu fui entender um pouco de comportamental, eu fui entender um pouco de outras coisas, né? Eu fiz uma formação em mindfulness, né? Para entender esse processo da mente, como ela pode usar a mente ao favor dela nessa prática das rotinas diárias de atividade, de qualquer outra coisa. Então, a gente acaba colocando elementos de outras coisas para garantir que o tratamento ele seja realmente muito personalizado e que a adesão dessa mulher a esse tratamento, ela vai acontecer. Muito bem. Eu acho que a gente poderia aproveitar esse momento para explicar mais ou menos como é o tratamento, né? Porque as pessoas ficam, mas eu vou fazer o quê? Ela vai ficar fazendo o quê lá comigo? Então, fala um pouquinho sobre esse processo aí do atendimento. Então, no primeiro momento, a gente vai, como a gente acabou de conversar, eu vou conhecer essa mulher e eu vou entender como é a vida dela, como que é a rotina e o que aconteceu na vida dela para que ela chegasse onde ela está hoje. Então, o que significa isso? Quantas gestações, qual que é a prática de atividade física, como que é esse assoalho pélvico, como que é o dia a dia dela. A partir dessas informações, eu vou montar uma planilha de treinamento. Essa planilha, ela vai seguir um passo a passo de acordo com aquilo que eu vi de deficiência. Porque quando a gente fala em músculo, eu preciso de pensar em força, em flexibilidade, em resistência, em velocidade de resposta. Então, eu tenho uma série de fatores que vão impactar nessa resposta muscular e que eu vou colocar ali dentro desse plano de tratamento dela. Ela vai ficar comigo em torno de 1 hora no consultório, ela vai fazer estes exercícios, eu vou corrigir, eu vou ensinar para ela as contrações corretas e ela vai receber uma planilha semanal. Essa planilha semanal é o que ela vai repetir em casa. Né? Aquelas pacientes que eu vejo que existe uma dificuldade muito grande, que esse músculo está muito fraco, que ele não consegue, eu entro com a eletroestimulação, que é um aparelhinho que vai promover uma contração muscular por ela. Eu tenho 2 tipos de eletroestimulação, eu tenho uma que é externa e eu tenho uma que é interna, que a gente usa o canal vaginal para fazer essa eletroestimulação, e a escolha de uma ou outra vai depender do que ela me apresenta. Além disso, eu tenho uns fofoqueiros, sabe? Sabe aquela coisa que conta pra você se tá certo, se não tá? Que são os meus biofeedbacks visuais, que são dispositivos que eu coloco no canal vaginal e a partir do momento que ela faz a contração, ele vai me mostrar ou na tela de um computador, ou através de uma antena, ou através de uma vibração, como que tá a contração daquela mulher. Tem até aí eu consigo ajudar. Né? Tem até os joguinhos. E aí a gente consegue fazer o ajuste, né? E a melhora disso daí. E aí, cada semana ela fica comigo 1 hora dentro do consultório. Por que 1 hora? Ela demora 1 hora fazendo o exercício? Não, gente. É porque a gente tem que pensar que tem as correções, que tem as outras coisas que a gente usa, esses dispositivos, que vão garantir que ela esteja fazendo direitinho, da forma correta, contraindo certo, para que ela passe aquela 1 semana em casa, treinando sozinha, de forma correta. Porque não adianta, às vezes ela faz 1 semana inteira, treina direitinho, mas está treinando errado.
né? Então a gente faz todos os ajustes dentro do consultório e ela vai para casa e faz durante uma semana. E a cada semana tem novidade. Ela volta para mim na próxima semana, a gente muda essa ficha, né? Igual muda a ficha na academia, a gente muda a ficha lá também. E ela vai evoluindo no tratamento dela. Muito bem. E quando ela já começa a sentir alguma diferença? Se ela fizer direitinho, na primeira semana ela já consegue perceber as contrações, ela já consegue perceber a mudança, ela consegue perceber, assim, que as micções, às vezes ela vai, assim, 10, 11 vezes no banheiro, ela consegue perceber que ela consegue segurar um pouquinho mais, ela consegue espaçar um pouco mais essa micção. Então, ela tem uma resposta já na primeira semana. E tudo depende da adesão dela ao tratamento. Falando em termos de força, com 40 dias, 45 dias mais ou menos, ela já consegue perceber a diferença. Eu peço para elas fazerem a avaliação manual, eu ensino como elas vão avaliar essa força muscular em casa, e aí elas falam assim, nossa, hoje eu já senti, assim, com 30, 40 dias, elas já conseguem falar, não, eu já tô sentindo diferença, eu tô conseguindo apertar, e aí elas voltam empolgadas. Sim, e é muito pessoal, né? De como a pessoa chega lá. Às vezes a pessoa já chega, ela já tem uma musculatura boa, ela já tem uma boa propriocepção, evolui muito mais rápido, né? Porque elas sempre me perguntam isso. Ai, mas vai demorar, né? Então, com certeza, uma pessoa ali na faixa dos seus 80 anos, em que ela já teve uma perda de massa muscular importante, que ela não faz uma suplementação alimentar, que ela não tem um treino. Então, assim, a mulher que chega pra mim, que tem o hábito de treinar, ela vai ter uma resposta muscular muito mais fácil e muito mais rápida do que aquela pessoa que nunca fez nada, né? Então, assim, mesmo que ela nunca tenha treinado a musculatura do assoalho pélvico, ela treinou os músculos corporais, os treinos são completamente diferentes, mas o nosso corpo, ele entende que a pessoa que já tem a prática da atividade física é muito mais fácil dela conseguir ganhar massa onde quer que seja. sim. O corpo já está preparado, né? Essa fábrica de construção de músculo, ela já está preparada para construir músculo mesmo. Está ativa, né? Exatamente. Então, não é a mesma coisa que fazer pilates. Não é a mesma coisa que fazer pilates. E nem popularismo. Adoro pilates, acho pilates excelente, mas muitas mulheres que fazem pilates, elas chegam para mim com um déficit de força do assoalho pélvico maior do que as que nunca fizeram. Tá, eu não tô falando que é um estudo científico, não. Eu tô falando, assim, uma percepção clínica. Por quê? Porque a respiração do Pilates, aquela expiração forçada, ela provoca uma sobrecarga sobre o assoalho pélvico. Porque todo aquilo que aumenta a pressão dentro da barriga, ela vai provocar um aumento de pressão sobre o assoalho pélvico. Então, a tosse, o espirro, a força, aquelas mulheres que têm o intestino muito preso, que fazem muita força para evacuar, elas vão ter um problema no assoalho pélvico. Por quê? Porque a sobrecarga sobre o assoalho pélvico está muito grande. É o mesmo caso da gestação. As mulheres, elas me procuram e falam assim, eu não quero fazer parto normal, eu preciso de fisioterapia pélvica? Precisa. Por quê? O problema não é a via de parto, o problema é o peso. É a sobrecarga sobre esse grupo muscular, que é o que a gente falou há pouco. Então, a pessoa que pega muito peso, eu tenho meninas novas de 20 e poucos anos, 30 anos, que têm um hábito de treinar pesado, às vezes fazem lá um crossfit ou a própria musculação, mas usando muito peso, que elas têm um assoalho pélvico de uma senhorinha. Quase nada de força. Por quê? Porque a sobrecarga é muito grande e o problema não é o exercício físico, o problema é a sobrecarga. Forma como se faz. Porque a partir do momento que eu resolvo que eu quero pegar 100 quilos de peso, você vai chegar lá e vai pegar e levantar uma barra de 100 quilos? Não. Você tem que se preparar e ir fortalecendo aquele músculo até ele conseguir pegar 100 quilos. A mesma coisa o assoalho pélvico. Se eu quero que ele sustente uma força muito maior do que a que ele está acostumado, eu tenho que ir treinando, eu tenho que ir fortalecendo esse músculo para que ele seja capaz de pegar esse peso. Né? Então, eu quero engravidar. Então, vamos fortalecer sua musculatura para que a hora que esse bebê estiver ali dentro, que ele possa crescer, que ele possa fazer força sobre esse assoalho pélvico e que você não tenha escape de urina.
Exatamente. Então, você comentou sobre os outros fatores de risco, né, em relação à incontinência e às distopias, são as descidas do assoalho pélvico. Há pessoas que têm dificuldade de fazer cocô, né, a constipação. Pessoas que têm exercícios, que realizam exercícios muito pesados, né? Então, aí vem o CrossFit que ganhou a população, que eu acho também que é uma modalidade muito boa, mas precisa também olhar com carinho para essa musculatura. E as pacientes que têm problemas respiratórios, alergias, né, crises de espirro, de tosse mais frequente, porque isso realmente aumenta. E aí, você me lembrou, sabe de quem? Da nossa paciente, tivemos em comum, que tinha 21 anos, mas que treinava bastante. Ela saía da escola e passava a tarde inteira na academia. Então, uma menina de vida super saudável, que chegou magra, muito magrinha, magérrima, mais magra que você. Mais que nós. Que chegou você, porque chegou pra gente assim com uma distopia absurda com incontinência urinária. E aí nós fizemos o tratamento, né, associando tecnologias com os exercícios, e ela teve um resultado assim que, né, é de dar orgulho. E aí eu falei pra ela, olha, eu fico muito feliz que você tenha chegado aqui nesse momento, porque com a sua vida, né, com as atividades que você faz, é muito importante que você tenha esse preparo do assoalho pélvico. E ela voltou pra rotina dela, né, maravilhosa, treinando, fazendo tudo que ela sempre fez, só que com conhecimento muscular completamente diferente e com a vagina no lugar que a gente deixou. Agora, imagina uma menina de 21 anos que tem esse histórico e aí ela não se cuida e resolve ter um filho, né? Então, seria uma paciente que facilmente, depois do parto, ela teria que ir, às vezes, para um processo cirúrgico, às vezes fazer, né? Fazer colocar uma tela, alguma coisa para voltar, pelo menos, a ter um mínimo de vida normal. Então, hoje a gente pensa nesse trabalho não só como curativo, mas como preventivo. E graças a Deus, hoje a gente tem a informação, né, Lid? Porque antigamente as pessoas tinham vergonha de falar sobre isso, né? A gente até tem uma paciente, né, agora, recente, que quando a gente senta para conversar com ela sobre o assunto, ela... não fala. Então, ela tem vergonha, sabe? A gente tem pacientes, assim, de todos os perfis, mas a gente tem pessoas que têm vergonha. Eu já tive pacientes, assim, de 50 anos que nunca tinham se olhado. Nunca tinham colocado um espelhinho lá pra ver como é que é. Então, como é que você vai descobrir que tem alguma coisa errada em algum ponto se você nunca olha? Se você nunca vê, se você nunca coloca a mão. Então, hoje a gente tem a informação, hoje as coisas estão muito mais fáceis, hoje a gente tem mais acesso. E hoje não tem mais essa coisa do pudor exagerado, né? Não que não tenha que ter pudor, não é isso, mas a gente está dizendo que com a gente mesmo, com o nosso corpo e com a nossa intimidade, a gente tem que ser mais aberto, sabe? Antes de falar dessas saliências, eu vou falar para você parar aqui, seguir, compartilhar, curtir e enviar para alguém esse podcast, porque tá muito legal. Então, se você ainda não é membro do canal, não me segue, já para aqui agora e faça isso. Muito bem, então vamos falar de saliências agora, já que você está salientando aí. Eu queria que você falasse, assim, como nós podemos olhar de uma forma diferente e mudar essa sensação de prazer com esses exercícios e as manipulações da fisioterapia. Uma coisa que quase, assim, praticamente todas as pacientes, mesmo que elas me procurem para tratar a parte de incontinência urinária, todas elas recebem uma orientação em relação à própria sexualidade. E quando eu falo de sexualidade, eu não tô falando sobre opção, se gosta de homem, de mulher, ou se... Não é isso. Eu tô falando do sentido mais amplo da sexualidade, que é a forma como você lida com o seu corpo. A forma como você olha pro seu corpo, a forma como você se ama, a forma como você se cuida. E aí eu não tô falando só da parte íntima, eu tô falando de tudo. Como que você cuida da sua alimentação? Como que você cuida da sua higiene pessoal? Como que você cuida dos seus dentes, do seu cabelo? Então, a forma como você cuida de si
ela diz muito sobre nós. Porque aquela pessoa que se cuida é aquela pessoa que se ama. E eu falo que você pode passar uma vida inteira, você pode morar em Goiânia, você pode morar em São Paulo, no Rio de Janeiro, você pode mudar de casa, de cidade, de bairro, mas aquela casa que você nunca vai mudar é o seu corpo. Nessa casa, desde que você nasce, você vai morar nela até o final da sua vida. Então, é a casa que você mais precisa cuidar, né? É aquela casa que você precisa ter ela sempre bem cuidada, bem bonita, bem amada. E quando a gente tá falando de prazer, existe muito aquela coisa assim, ai, porque o meu marido não me dá prazer, porque a minha parceira não me dá prazer. Tá, mas de quem é o prazer? É seu. Então, quem tem que buscar esse prazer é você. Eu acho muito insano você passar uma vida deixando a responsabilidade do seu orgasmo, do seu prazer na vida do outro, nas mãos de uma outra pessoa. Não tem nem lógica, não né? Tem, Como não que a faz, pessoa vai te exatamente. dar uma coisa? Exatamente, que não vem faz de nem você. lógica. Aí quando, às vezes a pessoa fala isso e tudo, às vezes não, mas ela chega dentro do consultório, eu pergunto, tá, vamos falar um pouquinho de prazer, né? Aonde você gosta de ser tocada? Hã? Como assim? Uai, lá, né? Lá onde? Gente, nós temos o clitóris que é desenhado para o prazer, mas nós temos um corpo inteiro. Nós temos um universo de possibilidades. Então, todas as minhas pacientes, elas recebem dentro do consultório o mapa do prazer. O que é o mapa do prazer? Eu criei uma espécie de game para que ela descubra quais são as zonas erógenas do corpo dela. Quais são os tipos de toque que ela gosta de sentir? Qual que é a forma? Qual que é a frequência? Qual que é o tipo de movimento? Qual que é o lugar? Qual que é o tipo de toque? É com a boca? É com a mão? É com o corpo? Então, ela é orientada a encontrar o mapa do prazer dela. E com isso, eu chego na parte da musculatura do assoalho pélvico. Por quê? Porque os músculos pélvicos, eles envolvem o clitóris. Então, se eles envolvem o clitóris, quando eu tenho uma contração forte desses músculos, eles estão ali, essa contração forte, ela vai roçando nas paredes clitorianas, nos bulbos do clitóris, e aí, esse movimento de fricção provocada pela contração muscular, ela vai fazer o quê? Ela vai estimular a libido, ela vai estimular o desejo. Por quê? Porque funciona muito igual à estimulação manual do seu clitóris. Porque Fora o clitóris não é só aquela pontinha, aquela cabecinha que fica pra fora, né? Pausa para a anatomia. Porque muita gente acha que o clitóris é só aquela coisinha pequenininha que fica lá dentro. E o clitóris, na verdade, ele é bem maior. Então, ele desce por dentro ali e abraça as paredes vaginais. Então, muita gente fala assim, eu não tenho orgasmo vaginal, eu só tenho orgasmo clitoridiano. O orgasmo vaginal, ele é clitoridiano, né? Ele é. Então, é importante saberem disso, né? Da anatomia. Porque se você não se conhece, como buscar prazer num corpo que você desconhece? Como pedir para que alguém te entregue um prazer se você não sabe onde gosta, né? Não, e como pedir para alguém dar prazer em um corpo que a dona nunca tocou? Nunca olhou, nunca sequer olhou. Sim. Né? E então, a contração, o ganho de massa muscular, músculo, todas as vezes que eu ganho massa muscular, eu preciso de um aumento de irrigação. Eu preciso que chegue mais sangue, porque se eu tenho mais massa muscular, eu tenho mais sangue na região. Então, o ganho de massa muscular do assoalho pélvico, ele vai fazer com que a região fique mais irrigada. E eu não sei se vocês sabem, o clitóris, ele é o mesmo tecido peniano. O clitóris, ele entra em ereção. Então, isso vale dizer que sim, as mulheres também têm distúrbio de ereção. Clitóris que não entra em ereção, ele vai ter uma capacidade erógena, uma capacidade orgástica menor do que aqueles que entram em ereção. E como no nosso corpo, tudo aquilo que você não usa atrofia, então dá pra gente pensar que esse clitóris, se ele não for estimulado a entrar em ereção, a ter mais sangue, a ter esse processo de excitação, ele daqui a pouco ele vai deixar de fazer a função dele. Por quê? Porque não está sendo usado. Então, aquela irrigação, aquelas terminações nervosas e aquela microcirculação que traz essa ereção clitoriana, ela vai se evoluindo.
Isso vale, inclusive, para a mucosa e para a pele da região íntima. A senhora ou a mulher que não tem relação sexual, ela vai demandar menos irrigação para aquela região e isso vai piorar os sintomas da menopausa, né? Piora Então, o ressecamento. as pessoas piora falam, a lesão de pele. tá ruim porque usou muito, tá ruim porque usou pouco. Então, é mais fácil estar ruim porque usou pouco do que por usar muito. Mas todo excesso, ele é inadequado, né? O equilíbrio é sempre bom. Tem gente que chega lá porque usou muito e está muito ruim. Mas, na maioria das vezes, vocês usam pouco e está ruim porque usaram pouco. É muito mais comum a gente receber mulheres que está muito ruim porque usou pouco do que as que está ruim porque usou muito. É. E então eu queria falar um pouco também dessa, além do prazer, o mínimo, né? O básico, porque eu tenho pacientes que não conseguem ter relação. Não conseguem ter relação por vários motivos. Algumas muito novinhas ou de meia idade acabaram se casando sem ter a relação sexual antes do casamento. E isso é muito comum em pacientes mais religiosos, né, de várias religiões, que impedem a relação antes do casamento. Não que isso seja errado, mas na cabecinha dessas meninas fica uma limitação muito grande. Então ficou muito claro para elas que aquilo era pecado, que era feio, que era proibido. E uma vez que você fala, agora pode, agora casou, agora é sua obrigação, você tem que comparecer, né, com o seu varão, elas não conseguem se liberar dessa castração religiosa e elas não conseguem ter relação. Isso é muito frequente, infelizmente. Elas têm muita dor, elas têm muito incômodo, isso é real. Não é assim, ela tá com frescura, ela não. Não, elas sofrem muito. E muitas mulheres levam isso pra vida, né? Essa paciente que você falou, ela tá até hoje, ela já é uma senhora, ela tá com o quê? Uns 60? 63. E ela ainda tem essa castração bem presente na vida dela. Às vezes elas até têm filhos, mas não conseguem se desvencilhar daquilo. E algumas vezes, essa castração é tão grave que a musculatura fecha, porque o nosso cérebro, ele é muito poderoso. Então, a gente tem uma hipertonia da musculatura, e aí é o vaginismo. E tem os casos de vulvodínia também, que são as dores na vulva em pontos específicos. Essa não é a única causa, mas na maioria das vezes isso está presente, né? Isso é interessante, que me lembrou de um caso que eu tive, de uma paciente que chegou para mim com vaginismo. E quando eu fui colher a história, ela tinha se casado há 6 meses e ela não tinha tido sequer uma relação sexual com o marido. E aí, quando eu fui conhecer, né, a paciente, entender aquela história, ela era de uma religião que não incentivava, né, a relação antes do casamento. Ela era virgem. E quando ela foi se casar, eu acho que ela não me lembro, mas acho que ela não tinha os pais presentes. E aí, alguém dentro da igreja falou pra ela, olha, você vai se casar, vamos conversar sobre a noite de núpcias. Você vai, né, dormir com seu marido e vai acontecer uma coisa entre vocês que dói e que sangra. Nossa. Um pouquinho. Assustador. Não. Dói um pouco, né? Dói, sangra, mas é só na primeira vez, é normal e depois vai ficar tudo bem. Essa menina, ela foi pra noite de... Imagina que fala pra você. Você vai passar por uma situação que vai te machucar, vai sangrar, vai doer. Eu nem casava mais. Gente, você desistia, voltava no altar, né? Falava, não quero. Não, obrigada. E aí ela foi, não conseguiu, claro, não conseguiu ter relação com o marido e já tinha 6 meses. E aí, assim, o meu processo com ela foi um processo... Ela não conseguia, claro, ela não conseguia mais nem fazer... Ela não fazia nem exame ginecológico, ela virgem, não tinha feito ainda. Então, assim, é uma paciente em que o meu processo terapêutico, né? De conversar, de explicar... O processo de educação, de explicar para ela sobre o próprio corpo, de explicar para ela sobre prazer, de explicar para ela sobre a própria relação sexual. Uma aula sobre anatomia básica, como que se lava, como que se limpa, porque, claro, uma mulher dessa, ela não sabia nem lavar a própria vulva.
Sim. né? Não, e eu não sou contra as religiões falarem sobre isso, e eu até acho que realmente não precisa ter relação antes, mas a forma como a pessoa encara, não dá pra controlar, né? Assim, É a forma como é falado, né? É. Imagina você chegar com uma pessoa e falar pra ela que ela vai passar por uma coisa que vai sangrar e doer, gente. Sabe? Tem outras formas de você É conversar porque sobre o ser humano é isso, muito né? complexo, né? Assim, às vezes eu falo uma coisa e eu acho que ela chegou, aquela informação chegou bem na pessoa. É. E também, às vezes, ela pega só aquele trecho e fica firme naquilo. Ela não vai estudar, se aprofundar mais, né? Então, isso é muito importante. Não, e a desinformação, aí nesse caso eu precisei chamar o marido, aí o marido chegou, doutora, toda mulher tem defeito igual ela? Aí quando ele falou isso, não, a sua mulher não tem defeito, aí eu fui explicar, aí na verdade, gente, a consulta ela se transformou em uma aula de educação sexual. Né? E é o nosso papel como agente de saúde, porque sim, o sexo faz parte da nossa fisiologia. Sim. Assim como comer, beber água, dormir. Então, a gente tem que tratar isso com a naturalidade que ela merece. Sim. E aí, a gente fez lá, né, toda uma aula, fizemos o nosso tratamento, ela conseguiu ter relação. Esses tempos atrás, ela até me mandou foto do bebezinho, teve filho, e tá tudo bem. Sim, você sabia que as pessoas chegam em clínicas de reprodução assistida porque não conseguem engravidar. E aí, a nossa primeira pergunta é: como é a relação de vocês? Porque, às vezes, as pessoas elas não têm ejaculação vaginal. E aí, elas não conseguem engravidar. É. Não, eu falo que eu já sou mãe de um monte de menino por aí, né? Eu falo assim, ó, esses meninos aí eu vou batizar tudo. Porque é tanta gente que chega no consultório sem conseguir, né? Eu já tive paciente que não conseguia ter penetração, que ela tinha uma entrada, um ônus vaginal muito pequenininho. Eu tive que fazer um trabalho de pele, de mucosa com ela para ela conseguir. Hoje está com 3 filhos, 4. Então, assim, a gente tem várias histórias, né? O mais importante disso tudo é que a gente tem que acolher cada uma dessas histórias, entender cada uma dessas mulheres e oferecer um tratamento compatível com o que elas nos trazem. Isso mesmo. E assim, eu queria comentar também outro caso que acontece, são os casos de abusos, né? Que também impactam nessa questão de sexualidade e acontece também com uma frequência absurda, né? Depois que eu me tornei uma ginecologista e atendo consultório assim, né? Com esse olhar. É assustador. Tem dia que eu pego 3 abusos num dia só. Tem dia que eu fico chateada, mas eu falo, não, calma, respira, vamos tentar levar isso de uma forma a prevenir, melhorar a qualidade de vida dessas mulheres. Mas é muito frequente. Então, tem várias coisas que podem impactar na sua sexualidade e elas são possíveis de serem tratadas, tá? Precisa ficar muito claro isso, e porque às vezes elas pensam que não tem solução. Você não tem um defeito. Você não tem um defeito. Não, a mulher não nasceu, ela não veio com defeito, ela vem pronta, ela vem bem, e aí a gente só precisa ajudar, né, essa preciosa a se abrir. Sim, outros casos, assim, que são bem frequentes são os casos da menopausa, né? Os ressecamentos que nós temos por falta de hormônio na região íntima e os tratamentos de aumento de aporte vascular melhoram muito, né? E melhoram a pele, melhoram a estrutura muscular. Então é muito legal. E esse trabalho, né, conjunto, traz um benefício muito grande. E outro caso legal também que a gente tem é de líquen escleroso, né? Que é uma doença crônica, autoimune, que faz um fechamento muito importante ali da pele e tem um risco de evoluir para câncer. Então nós temos casos muito graves. E nós ficamos muito felizes também com os nossos tratamentos de associação de tecnologia, de produtos, de drug delivery e tratamento da musculatura e da pele. Então, possibilitando a qualidade de vida dessas mulheres. Então, a frase é: eu não conseguia fazer mais nada na vida além de pensar na minha preciosa, né? Ela incomodava o tempo inteiro. Então, isso é muito... E quando você tem um trabalho desse, quando a gente devolve qualidade de pele, quando a gente devolve uma melhor irrigação, né, uma melhor vascularização e, consequentemente, a melhor irrigação, é importante a gente entender que essa mulher, ela vai fazer as pazes com a vulva dela, né? Nesses casos de líquen mesmo, a gente fazia uma avaliação, a gente via ali uma pele muito sem vascularização, uma pele completamente branca, sem nenhum tipo de lubrificação. E não adianta
adianta eu só aumentar o aporte sanguíneo se esse sangue ele não conseguir migrar dali do vaso para a superfície, né? Que é a difusão do sangue. Às vezes a gente via um tecido tão fibrótico, um tecido tão aderido que a gente não consegue essa perfusão. Aí a gente manipula. É um trabalho que é feito com as mãos mesmo. Eu venho ali, eu vou soltando, eu vou liberando essa pele, eu vou liberando esse subcutâneo, até eu perceber que ele voltou a receber sangue. E eu brinco que é como se eu estivesse fazendo uma escultura. É como esculpir em barro, porque a gente pega vulvas ali muito completamente modificadas, né? Sem lábios. A gente teve uma paciente recente que o clitóris dela foi completamente fechado pelo líquen, né? E tava evoluindo, tava fechando. E a gente conseguiu abrir, a gente foi abrindo. A hora que a gente compara a foto do antes e depois, era uma vulva completamente disforme, evoluiu para uma vulva com cara de vulva novamente. Então, isso você devolve para a mulher. Porque para a mulher, gente, o seio, a vulva, são os símbolos da feminilidade, né? São aqueles símbolos físicos do que é ser mulher, né? Por isso mesmo que as pessoas que fazem a mudança de sexo, elas vão colocar peito, elas vão, né? Vão fazer a mudança mesmo, transformar o pênis em vagina. Então, são os símbolos de feminilidade. A mulher que ela perde isso é como se ela tivesse perdido uma parte da identidade dela de mulher. Né? Então, quando a gente faz esse trabalho, elas voltam a fazer as pazes, né? Elas voltam a assumir essa feminilidade. Então, são tratamentos realmente muito, muito importantes, muito transformadores. Muito bem, muito bem. Estamos caminhando para o final. Só uma coisa, detalhe. Socorro. Não tem limite de idade, tá, gente? Às vezes você tá pensando, não, mas eu já sou velha demais para fazer isso. Não, recentemente nós atendemos uma senhora de 92 anos. Uma fofa, um amor, que fez um trabalho maravilhoso, que voltou a ter uma tranquilidade, qualidade de vida, uma né? qualidade de vida, ela tinha uma incontinência urinária severa e ela voltou a ter qualidade de vida, voltou a poder sair de casa sem passar vexame. Não, e assim, tem mulheres maravilhosas de 90 anos, né? Eu tenho pacientes assim de 60 a mais, que são incríveis, elas trabalham como se tivessem 30. Na verdade, hoje eu ouso dizer que essas mulheres, elas têm mais energia do que essa geração nova que tá aí. Acredito. Elas trabalham mais, elas têm mais energia, elas têm mais garra, mais vontade, sabe? Vontade de viver do que essa geração nova que tá meio out. Bate e volta, mitos e verdades. Perder urina é normal? Não é normal, gente, nunca foi. É verdade que todas as mulheres vão ter uma fragilidade do assoalho pélvico um dia? É verdade. É verdade, porém, se vocês trabalharem com a prevenção, isso pode não acontecer com você. Treinar o assoalho pélvico é só aperta e solta? Não, por favor, não caiam na armadilha do aperta e solta. Treinar o assoalho pélvico vai muito além. Fisioterapia é igual ao pompoarismo? Não, completamente diferente. Pompoarismo é uma outra fase, é focado na relação sexual, é focado no prazer, completamente diferente dos exercícios da fisioterapia. Muito obrigada, Priscila. Deixa uma mensagem para quem está nos ouvindo. Você tem alguma coisa assim que você acha bem importante deixar? Eu quero que toda mulher pense que nada é sobre o outro, é tudo sobre ela, é tudo sobre você. Você é a responsável por escrever e reescrever a sua história. Então não tem essa história de, eu nunca fiz nada, eu já estou velha. Não, a hora é agora, o momento é já. Comece agora, reescreva a sua história e se transforme na mulher maravilhosa. Tome posse da mulher maravilhosa que você sempre foi, que sempre esteve aí dentro. Nossa, amei. E eu quero dizer que não é só porque você não tem relação sexual que você não precisa cuidar da sua preciosa. Então, tanto a musculatura quanto a mucosa e a pele de vulva precisam da sua atenção, porque elas fazem parte de um complexo que serve para muito mais coisa do que para atividade sexual. E se aquilo não te dá prazer sexualmente, aquilo precisa, no mínimo, ter uma boa funcionalidade. Porque nada disso é sobre o outro. Tudo isso é sobre você.
Muito bem, muito obrigada, Priscila. Obrigada a vocês. E eu espero que vocês tenham gostado e aguardo vocês no próximo episódio. Poliana dormiu.